do ponto de vista filosófico. Se nós paramos para pensar, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é antagônico, gerou a vida. Amor e ódio não é antagônico? O bom e o ruim? Pois é. Desde que houve o famoso Big Bang, acredita-se que o Big Bang foi... Acredita-se não, já existem muitos fatos científicos, né, que mostraram que quando aconteceu o Big Bang no nosso universo, que existem vários universos, né, no nossa Via Láctea, no nosso universo, quando aconteceu o Big Bang, esse foi o ponto de partida, né, para se iniciar a vida. E naquele momento que aconteceu o Big Bang, se geraram um monte de moléculas, tá? Um monte de moléculas com cargas positivas e negativas, né? Cargas opostas, elas se atraem. Então, no momento que essas cargas positivas se atraíram com as cargas negativas, e isso que foi possível de origem, né, a evolução, né, do ser humano, a evolução das espécies. Se isso teve a ajuda de um criador, etc., isso não é a situação. Eu acho que o objetivo da aula também não é esse, entrar nesse ponto. Mas do ponto científico, isso aconteceu. E hoje a nossa vida depende disso, depende de moléculas. Moléculas que dentro do nosso organismo, elas devem estar no equilíbrio. Quando elas estão no equilíbrio, né, então existe o mesmo número de nêutrons, prótons e elétrons. Né? E aí podemos dizer que nós estamos no equilíbrio, um envelhecimento chamado defeito lógico. Quando se rompe esse equilíbrio, por exemplo, aqui nesse átomo, nós temos um elétron a menos, ou seja, ficou desemparelhado a um maior número de nêutrons e prótons e um menor número de elétrons. Esse átomo ou essa molécula se torna um átomo ou uma molécula instável. Né? Isso que hoje é conhecido, vocês já devem ter ouvido muito falar, dos radicais livres. Então, radical livre não é nada mais, nada menos que uma molécula, tá, que eletricamente ela é instável, ou ela está desemparelhada, né? A quantidade de elétrons em relação com o núcleo, né, que tem os prótons e os nêutrons, está em desvantagem, está desequilibrado. Então, esse desequilíbrio elétrico, né, é que vai gerar futuramente todas as doenças que acompanham o processo de envelhecimento. Tá? Aí vem a importância quando utilizamos ou o infravermelho longo através do fóton, ou quando utilizamos a eletromagnetoterapia como uma forma de prevenção. Tá? E por que esses átomos ou moléculas eletromagneticamente instáveis, elas envelhecem? Porque elas se transformam dentro do nosso organismo em ferrugem. Né? Esses tal de radicais livres, que por muito tempo foram discutidos, até que foi comprovado, né? De fato foi comprovada a existência deles, e que realmente eles corroem nossos tecidos, né? Tá? A oxidação, né, ou a lesão que os radicais livres produzem nos tecidos, é igual a você deixar um carro sem funcionar, sem cuidar dele e abandonado. O que vai acontecer com o carro? Ele vai se enferrujar, né? Pois é isso que acontece com nossas células. Então, quando o nosso organismo ele aumenta muito a formação desses radicais livres, ele vai terminar enferrujando nossos tecidos. E nossos tecidos vão se comportar igual à lataria de um carro velho e abandonado. Né? Diferente, esse carro é um carro antigo, né? Vou ver, é um carro antigo. Mas é um carro antigo que está em um perfeito estado de conservação. Nossas células funcionam igual. Se você planeja, se você investe, se você cuida, né? Se você recupera, se você repara, você vai ter suas células, seus tecidos em perfeito estado de conservação. Isso hoje você pode escolher. Né? Você pode escolher ter um carro velho ou não pode? Pode. E você pode escolher deixar ele esquecido e abandonado ou exposto ao sol, ao oxigênio, onde ele vai se oxidar, vai escorrer. Ou você pode escolher cuidar dele, né? E aí você vai ter um carro antigo, mas porém preservado. E funcionando muito bem. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui, né, é o que acontece, né, com a presença dos radicais livres. Quando se formam os radicais livres. Tá? E quando você bloqueia a formação de radicais livres,
é assim que fica o carro, é assim que vai ficar nossos tecidos. Eles vão ficar em perfeito estado de funcionamento. Tá certo? Tá? Bem, a forma como nós temos de envelhecer, do ponto de vista bioquímico, é muito interessante. E vale a pena a gente saber, tá? Vale a pena a gente saber, até para você mesmo saber em que posição você está e como está se comportando o teu organismo. Tá ok? Tá? Então, tá? Necessariamente, esse é um fato. Quanto mais tempo a gente viver, né, mais nós vamos envelhecer. E à medida que a gente vai envelhecendo, de fato nós vamos adoecer. Não existe uma pessoa na face da Terra que tenha chegado, né, tenha ultrapassado a barreira dos 65 anos de idade e não tenha pelo menos uma doença. Pode ser que essa doença não mate o nosso paciente, tá? Mas ele tem envelhecer é adoecer. Até os 30 anos de idade, né, bioquimicamente, o nosso organismo tem um comportamento muito interessante. Tá? Até os 30 anos de idade, tanto para mulheres como para o homem, é tudo de bom, ou não? É tudo de bom, né? Se a gente, por exemplo, não dorme uma noite, no dia seguinte você toma um banho e fica recuperado na hora, né? Aí, pronto para outra, como normalmente se diz. Tá? Até os 30 anos de idade, normalmente nada dói. Né? Difícil uma mulher reclamar, né? Que tem um filho de 30 anos reclamar que dói aqui, dói aí, etc. Entendeu? Tá? Por quê? Porque até os 30 anos de idade nós somos seres anabólicos. O que significa isso? Até os 30 anos de idade nós sintetizamos, nós produzimos mais de aquilo que gastamos, daquilo que consumimos. A síntese de proteínas, a recuperação dos tecidos ocorre com uma velocidade muito maior ao desgaste. Por isso que nada dói, nada incomoda, né? Por isso que o jovem, ele pode falar que ele pode tudo, né? Porque ele acha que ele nunca vai adoecer. Lógico, ele é quanto jovem, né? Ele 30 anos, fuma, bebe, não faz exercícios, etc. E não adoece nessa faixa etária. Lógico, a conta vai demorar um pouco, mas uma hora a conta vai chegar, né? E de fato a conta chega para todo mundo, tá? Então até os 30 anos, nós sintetizamos tudo que o nosso organismo precisa com extrema facilidade. Veja o que eu vou falar. Mesmo que você, né, tenha uma alimentação péssima, tá? Mesmo que você coma o que a gente chama de lixo na alimentação, tá? Você é uma pessoa que tem uma facilidade por tirar do lixo aquilo que é saudável e você poder se recuperar. A partir dos 30 anos as coisas mudam definitivamente. Nós deixamos de ser seres anabólicos, seres que sintetizamos, e passamos a ser seres catabólicos. Tá? Nós queimamos, nós gastamos muito mais rapidamente de aquilo que produzimos, daquilo que sintetizamos. Tá? Muito tem a ver com uma grande mudança que acontece nessa faixa etária. Né? Várias mudanças na nossa vida, né? Não vamos jogar a culpa a ninguém, mas fazem com que nosso nível de estresse seja bem diferente de antes dos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos nada incomoda, nada prejudica. Depois dos 30 anos, qualquer coisinha, até uma mosca que passa voando já é motivo de distração para muita gente. Tá? Coisas que não incomodavam anteriormente começam a incomodar, mesmo emocionalmente. Tá? Isso acontece mesmo emocionalmente. Tá? Um dos grandes responsáveis é o aumento dos níveis de cortisol. Né? O cortisol, ele faz vários estragos dentro do nosso organismo. Tá? Essa é uma mudança drástica que acontece em torno dos 30, 35 anos de idade e ele vai se estender ao longo de nossa vida. Quanto mais tempo nós vivamos, cada vez vai ser mais difícil a recuperação e a reparação dos tecidos. Né? Pelo menos, até 10 anos atrás. 10 anos atrás, nasceu uma nova área na medicina, chamada a medicina regenerativa, que tem esse objetivo de procurar, né, a regeneração dos tecidos, e hoje isso é uma realidade até certo ponto. Tá? Uma realidade que se faz e se pratica. Tá bom? Quando entramos nos 46 anos em diante, praticamente até os 60 anos de idade, né, tá? A partir nessa faixa etária, que nós estamos catabolizando, gastando mais aquilo que sintetizamos ou produzimos,
Tá? Digamos que é a faixa onde nós adoecemos fundamentalmente do ponto de vista bioquímico. Tá? Então, quando comparado, né, a bioquímica, né, bioquimicamente o corpo de uma pessoa de 46 a 60 anos de idade, tá, ele teve várias mudanças, tá, quando comparado com uma pessoa de antes dos anos de idade. É mais difícil a recuperação bioquímica. Uma pessoa gordinha antes dos 30 anos, ela emagrece muito mais facilmente que uma pessoa que tem mais de 45 anos de idade, 46 anos em diante. Né? Cada vez se tornam as coisas mais difíceis. Não só de emagrecer, senão também de se recuperar de doenças. Por isso, vale a dica, vale a lição. Quanto mais precoce, quanto mais cedo você iniciar teu planejamento, teu investimento na prevenção, né, no cuidado do teu envelhecimento, o lucro a longo prazo vai ser maior. Porque, logicamente, a quantidade de doenças que devem aparecer devem ser menores. Nessa fase dos 46 aos 60 anos de idade, é muito comum as doenças silenciosas. Tá? Esse é um grande problema. Tá? Alguém alguma vez já teve dor no joelho por hipertensão? Hipertensão é uma doença que não fala, gente. Tá? Alguém alguma vez, né, teve dor no braço por causa de uma diabetes descompensada? Diabetes é uma doença que não fala. Então, nessa faixa, predominam as chamadas doenças silenciosas. Tá? Doenças que aos pouquinhos estão acabando com a nossa vida. Tá? E normalmente são doenças que elas não falam. Esse é um dos problemas. Tá? É uma faixa que a gente precisa ficar amigo do médico, para ele poder identificar e diagnosticar mais precocemente esses problemas. E depois dos 60 anos de idade, a coisa é mais fácil para o médico, para o profissional. Tá? Porque depois dos 60 anos de idade, que é a verdadeira idade geriátrica, né? Verdadeira idade geriátrica é onde nós adoecemos organicamente. Aparecem as artroses da vida. Né? Que é igual um casamento perfeito. Né? Veio para ficar, não vai embora e todo dia ajuda um pouquinho. Dói aqui, dói aí, dói lá. Né? Então, não só aparecem as doenças orgânicas, sino também que depois dos 60 anos de idade, tá? Também, além das doenças orgânicas, aparecem os sintomas. Né? A grande maioria das doenças se tornam clínicas. Nessa faixa etária é mais frequente o AVC, a demência, o Parkinson, as sequelas da diabetes, né? Dor em membros inferiores, os problemas renais, das vistas e demais. Tá? É muito frequente. E veja que eu estou falando, né, de um ritmo de envelhecimento fisiológico. Então, dentro desse processo de envelhecimento, pode aparecer essas situações. Tá? As chamadas, por exemplo, doenças orgânicas do envelhecimento, que normalmente se apresentam depois dos 60 anos de idade. Porque quando aparece uma doença do envelhecimento antes dos 60 anos de idade, uma artrose, né? Já se sabe que antigamente não existia artrose antes dos 60 anos de idade. Tá? E hoje é uma coisa comum as pessoas terem artrose antes dos 60 anos de idade. Tá? Muitas doenças do envelhecimento, problemas de memória, que eram muito comuns depois dos 60 anos de idade, cada vez estão se tornando mais frequentes. Estão aparecendo antes dos 60 anos de idade. Prestem atenção a esse tipo de sintomas, ou de patologia do envelhecimento, doenças do envelhecimento que aparecem antes dos 60 anos de idade. Tá? Por quê? Porque essa é a chamada síndrome do envelhecimento precoce. Ela está aparecendo antes. Por quê? Porque alguma coisa, ou alguns fatores, estão favorecendo, estão precipitando a aparição dessa doença. Entendeu? Tá? Parece uma pessoa, né? Um jovem, 30 anos de idade, 35 anos de idade, tá? Muito bem de vida, um cara muito responsável, bem de família, tá? Tinha um monte de amigos, muito bem relacionado, tá? Não tinha nenhum tipo de doença, e de repente, né, um dia ele teve um infarto. Tá? Olha, o cara não tinha nada e morreu de infarto. Teve um infarto massivo. Né? O que será que estava acontecendo nesse paciente? Com certeza, o
paciente, ele tinha uma doença que não tinha sido diagnosticada, né? E muito provavelmente ele estava doente bioquimicamente. E de fato hoje se conhecem muitos problemas que fazem com que uma pessoa infarte jovem. Uma delas vocês já devem conhecer muito bem, o estresse, né? O estresse normalmente não dá sintoma. Quando dá sintoma, a coisa já é tardia. O problema já é sério. Mas assim, muitas doenças bioquímicas, homocisteína elevada, não só o colesterol, né? Senão os próprios radicais livres, ferritina elevada, várias substâncias, vários elementos que estão dentro do nosso organismo, dentro do nosso sangue, e muitas vezes estão em desequilíbrio, né? E por não fazer um check-up uma vez por ano, tá? Não se faz o diagnóstico. E aí, de repente, vem aquela frase: nossa, o cara era tão saudável, parecia tudo também, de repente ele infartou, de repente teve um AVC, de repente morreu, né? Tá? Então, normalmente esses pacientes são portadores dessas doenças silenciosas, onde não se faz o diagnóstico, e é lógico que vão terminar precipitando ou produzindo a morte, né? Então, um dos grandes problemas silenciosos é essa formação dos radicais livres, né? Isso aqui vocês veem, é um ferro, né? É ferro velho, totalmente oxidado, totalmente corroído. É o que os radicais livres fazem com nossos tecidos, né? Para você ter uma ideia bem mais clara. Tá? Essa é uma pera. Esse é mesmo teste que vocês podem fazer com a maçã. Pegam uma maçã, cortem ao meio, tá? Quando vocês cortem a meio, vocês vão ver que ela é branquinha, né? Bonitinha. Se você deixa ela no ar, sem fazer absolutamente nada, o que acontece com a maçã? À medida que vai passando o tempo, ela vai ficando escura, vai ficando preta. Porque ela vai se oxidando, gente. Os radicais livres, né, elas vão oxidando as células que estão presentes dentro da pera ou dentro da maçã, né? Então, quando deixamos que os radicais livres façam o que eles quiserem dentro do nosso organismo, elas vão fazer isso, elas vão terminar escurecendo, elas vão terminar lesando, elas vão terminar, né, adoecendo os tecidos. Tá certo? Tá? A forma como se aumenta essa produção de radicais livres, tá, é através daquilo que chamamos de fatores de risco. A exposição inadequada ao sol, né? E veja que eu estou falando, exposição inadequada ao sol, tá? Muita gente, e há muito tempo, tá, vive recomendando para seus pacientes, eu estou falando da classe médica, que o paciente não deve se expor ao sol, porque o sol mata. E isso é uma grande mentira, né, Fóton? É uma grande mentira, tá? O fóton, né, que a base da fóton é o tratamento com infravermelho longo, né? O infravermelho longo, ele é extraído inicialmente, ele foi extraído inicialmente dos raios solares. E é a parte que dá vida, assim ela não existiria a vida. Então é uma grande mentira, né, que o sol faz mal. Ela faz mal em certas situações, mas ela faz muito bem. Uma das grandes provas de que está errado evitar a exposição ao sol, né, é essa epidemia por qual nós estamos enfrentando hoje, que é a deficiência da vitamina D. Vai no seu médico, peça para ele pedir um exame de vitamina D em sangue, tá? Mais de 90% da população está deficiente em vitamina D, né? E o grande motivo, a grande causa disso, é essa velha recomendação de que não se deve expor ao sol, né? E tem ainda recomendações mais absurdas. Passe o protetor ou creme solar antes de sair de casa. E só tire na hora que eu voltar em casa. Isso está errado. Está mais que comprovado que a exposição ao sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde só tem efeito benéfico, né? Então passe o protetor solar às 10 da manhã e tire às 4 da tarde, né? Essa deveria ser a recomendação ideal. Fora isso, nós temos a poluição, o estresse, né? Alimentação inadequada, uma série de fatores chamados fatores de risco, que elas aumentam essa formação dos radicais livres. Esses radicais livres são como pequenas explosões, se vocês querem assim entender, né? Pequenas explosões que acontecem dentro da célula e, portanto, elas vão produzir